Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos aqui que nos acompanham. Nessa sexta-feira, do lado do Galo, teve treino agora à tarde, reapresentação, porque o Galo jogou ontem à noite. E amanhã terá mais um treinamento à tarde. E o Atlético normalmente divulga informações dos treinos. O que não aconteceu hoje não vai acontecer amanhã. Então o Cuca blindando, fechando informações, principalmente com relação àqueles atletas que estão em fase final de recuperação, né? De lesões musculares, né? No caso do Arana, uma lesão muscular, no caso do Gabriel Menino, uma lesão no joelho. E ainda tem o Alan Franco, que o Atlético coloca como uma dúvida desde ontem, porque o Alan Franco não foi para o jogo ontem, estaria sentindo algumas dores no joelho depois que voltou a jogar contra o Fluminense. Jogou aquela partida, reclamou de dores, me parece que foi mais preservado, poupado, mas de qualquer forma o Atlético não vai enviar nenhuma informação do treinamento de hoje e de amanhã, deixando essas interrogações no ar, Cirilo. Ontem o Cuca conseguiu, com a vitória, era importante demais para o Galo a vitória na Copa Sul-Americana para continuar dependendo só dele, e será assim na última rodada contra o Cienciano daqui a 2 semanas. O Galo tem que vencer, mas depende dele, joga em casa e aí já com a torcida, a punição já foi cumprida, 2 jogos. E ele conseguiu rodar o elenco, né, Cirilo? Ele colocou o Hulk só 45 minutos, o Rony os outros 45 minutos, o Scarpa, idem. O Fausto Vera, que se não tiver a volta do Gabriel Menino, também foi retirado no intervalo do jogo. Então o Cuca conseguiu administrar um pouco ali seu elenco nessa partida. O Júnior Alonso foi outro, né, que no intervalo já saiu. O Cuca ontem conseguiu, administrou o elenco com relação a desgaste. E agora ele vai ainda deixar essas interrogações. É muito próprio do Cuca, né? A gente conhece o Cuca. Não seria agora que ele, numa véspera de clássico, ele facilitaria alguma coisa quanto à escalação para o adversário, né? Ô Panzi, o histórico do treinador é esse, né? E é evidente que faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo esse mistério todo aí. Você considera que o Galo pode ter algum tipo de grande surpresa no fim de semana, ou fica na dependência aí do Arana tá realmente liberado e o restante do time sem lá muito mistério, Edu? Eu não tô acreditando muito numa liberação do Arana, né? Aliás, porque ele tá muito tempo parado, aí você retorna justamente num clássico, eu acho incomum isso acontecer no futebol. E por mais que o Cláudio fale em mistério, em dúvidas, eu acho que não tem tanta, porque você não tendo o Arana, eu duvido que o Cuca vai de Caio Paulista no clássico, na lateral esquerda. Aí você vai de Rubens na lateral esquerda. Essa questão do Franco, viu, Cláudio, essa dor no joelho, vai pro jogo, né? Franco e Fausto no meio de campo, com Scarpa, e aí Rony, Hulk, e fica a interrogação, né? Bernard ou Júnior Santos. Eu acho que é uma dúvida absolutamente normal hoje, porque o Bernard vem de 3 bons jogos. O Júnior Santos foi um jogador contratado com maior pompa, um cara que decidiu Copa Libertadores na última temporada, vem de 2 boas temporadas com a camisa do Botafogo e está iniciando a sua história no Atlético, porque ele teve 2 lesões. Então, para mim, a dúvida está ali, na frente, no ataque, entre Bernard ou Júnior Santos. Se fosse para apostar, apostaria iniciando o jogo no Júnior Santos, por característica mesmo, e a gente está falando de problemas também no Atlético. Por isso que eu falei agora há pouco do favoritismo, do momento do Cruzeiro. A gente falou no Cruzeiro incertezas. Aí veio o noticiário do Atlético com dúvidas. Por mais que o Atlético venha de uma sequência de resultados melhores que os anteriores, isso é fato, tá aí para todo mundo ver, me preocupa muito o número de gols que o Galo segue tomando. Mesmo nessa sequência sem perder, à exceção do jogo contra o Iquique, você pode colocar na conta muitos gols que a defesa sofreu. Então ainda há um problema coletivo no setor defensivo. O Lianco, que é o melhor zagueiro do Atlético, não voltou bem depois da lesão. Errou em alguns jogos, no último, contra o Fluminense. Então isso tudo precisa ser corrigido. Agora, por mais que o jogo seja complicado, o adversário vive um grande momento, nada melhor do que você superar suas dificuldades jogando um clássico e vencendo. Aí você pode tirar um peso enorme das costas e dar sequência na temporada com um grande resultado. Se o carimbo da vitória no clássico é importante para um, ele é muito importante para o outro também. Mas do lado atleticano também, Cláudio Rezende. Do lado do Atlético, o Galo tem aí uma invencibilidade importante com relação a esse clássico em Campeonato Brasileiro,
Quando o Cruzeiro joga no Mineirão contra o Atlético, o Galo não perde desde lá de 2013, né? Tem muito tempo como visitante no Campeonato Brasileiro, né? O Pansieri falava de números do Cruzeiro, tem invicto como mandante, o Galo como visitante conseguiu, na última rodada em que esteve como visitante, a vitória lá contra o Juventude. Vinha muito mal, né? Tinha perdido pro Grêmio, pro Santos, e eram resultados ruins naquele momento. O Galo conseguiu fazer aí dos últimos 3 jogos, dos últimos 4 jogos do Atlético, né? O Galo perdeu pro Iquique, mas depois foram vitórias sobre o Juventude, Fluminense, aquela espetacular na Arena MRV, e teve essa de ontem contra o Caracas. Então, no recorte mais recente, o Atlético vem com esses resultados positivos. A defesa realmente é uma preocupação do Cuca. São 2 preocupações do Cuca desde o início do trabalho dele, Cirilo, e elas não conseguiram, em um momento mais tranquilo, ele não conseguiu sanar ainda. São 2 problemas: o de número de gols perdidos, e ontem foi um caminhão de gols perdidos pro Galo, né, que conseguiu 3-1, mas era para ter feito 6, 7, se tivesse caprichado um pouquinho mais. E esse número de gols sofridos, né, que vem incomodando bastante a comissão técnica, os jogadores também, dos gols sofridos. O Galo dificilmente fica sem sofrer gol, né, em uma partida. E aí fica cada vez mais difícil, né, quando você sofre gol, de conseguir, ainda mais num clássico, né? A gente sabe que é muito equilibrado. O Galo tem que ser mais efetivo nessas 2 situações, nas oportunidades de gol e também no sistema defensivo.